Você já sentiu que o tempo está se esgotando e você nunca vai encontrar a pessoa certa? Vivemos num mundo que valoriza a gratificação instantânea e queremos tudo agora. Mas a verdade é que quando se trata de relacionamentos, precisamos desacelerar e confiar no tempo de Deus. É fácil deixar o desespero guiar nossos passos e sentir que precisamos encontrar nosso cônjuge para começar a viver nossa vida. Colocamos tanta pressão em nós mesmos para encontrar aquela pessoa perfeita que nos esquecemos de confiar no plano de Deus. Mas a realidade é que Deus tem um plano para cada um de nós. Precisamos ter paciência e confiar que o que é para ser nosso chegará na hora certa. É importante reservar um tempo para conhecer alguém e ouvir a orientação de Deus. Às vezes, Deus nos dá passos claros para encontrar um parceiro. Mas outras vezes, Ele pode estar nos dizendo para simplesmente ter fé e esperar. Confiar no tempo de Deus requer paciência, mas no final, vale a pena. Portanto, se você sente que o tempo está se esgotando, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Não deixe o desespero guiar seus passos, mas confie no plano e no tempo de Deus. Então, como sabemos quando é hora de confiar no plano e no tempo de Deus? Aqui estão alguns sinais a serem observados. 1. Você está tentando compreender tudo sozinho. Você já se pegou tentando compreender tudo sozinho? Talvez você sinta que precisa saber quem é seu futuro cônjuge ou esteja tentando controlar o tempo de um relacionamento para se adequar aos seus próprios planos. Mas você já parou para pensar que, ao fazer isso, está essencialmente tentando brincar de Deus? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, lemos que Deus fez tudo belo a seu tempo. Mas se estamos constantemente tentando apressar as coisas e entender tudo, não estamos permitindo que Deus trabalhe em seu próprio tempo, nos dando um belo resultado final. Pense assim. Imagine que você esteja tentando assar um bolo. Você não pode simplesmente jogar todos os ingredientes no forno e esperar que saia um bolo delicioso. Não, você tem que seguir a receita e deixar o bolo assar o tempo certo. Da mesma forma, precisamos confiar na receita de Deus para nossas vidas e permitir que Ele faça o nosso bolo com perfeição. Em vez de tentar brincar de Deus e resolver tudo sozinhos, precisamos confiar nele e abrir mão do controle. Isso não significa que não podemos ter metas e planos para nossas vidas, mas precisamos estar abertos às maneiras pelas quais Deus pode mudar esses planos e nos guiar em uma direção diferente. Portanto, um sinal importante de que alguém foi enviado por Deus é que você não está tentando compreender tudo sozinho. Você está confiando no tempo e no plano de Deus para a sua vida. Lembre-se, Ele plantou a eternidade em seu coração, mas você não pode ver todo o escopo da obra de Deus do começo ao fim. Então tenha fé e confiança nele e deixe que Ele faça tudo bonito em seu próprio tempo. Você já esteve em uma situação em que sabia que Deus estava lhe dizendo para fazer algo, mas não conseguia entender o porquê? Talvez você devesse aceitar um emprego que parecia um rebaixamento ao buscar um relacionamento que não parecia promissor. São nesses momentos que temos que confiar em Deus e obedecer, mesmo quando não faz sentido. Ao dirigir no escuro, você só consegue ver até onde os faróis alcançam, mas confia que esses faróis o guiarão até o seu destino. Da mesma forma, Deus pode apenas revelar a você o próximo passo em sua jornada, mesmo que você não consiga ver todo o caminho à frente. Mas se você confiar nele e seguir sua liderança, você eventualmente olhará para trás e verá como cada passo foi necessário para o seu crescimento e sucesso. Talvez você aceite esse trabalho e perceba que ele o está preparando para uma oportunidade melhor no futuro. Talvez você dê uma chance a alguém que não parece ser seu tipo e descubra que Deus tinha um lindo plano para sua história de amor esse tempo todo. Portanto, se você se encontra em uma situação em que sabe que Deus está te guiando, mesmo que não entenda totalmente o porquê, não tenha medo de dar esse passo de fé.
Confie que Deus vê tudo e sabe o que é melhor para você, mesmo quando não está claro de imediato. E lembre-se, como diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. 2. Você percebe que está perdendo o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre perfeito. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, dê uma boa olhada em seu passado e em sua jornada de vida. Pense nos seus dias mais jovens. Como você escolheu seus parceiros? Eles sempre foram a melhor escolha para você? Provavelmente não, pois de outra forma você ainda estaria com eles. E os seus melhores amigos? Essas pessoas ainda fazem parte da sua vida? Você sempre foi fiel a Deus e confiou em sua vontade e em seu tempo perfeito? Ou você tentou fazer as coisas em seu próprio cronograma, apenas para acabar desapontado? Reserve um momento para fazer uma autorreflexão e avaliação. Isso pode ajudá-lo a entender por que o tempo de Deus em sua vida amorosa parece um pouco lento. Talvez você ainda não esteja pronto para namorar ou ainda esteja carregando alguma bagagem emocional do seu passado. Talvez a pessoa por quem você está orando não seja a pessoa certa para você. E Deus esteja protegendo você de sofrimento. Seja qual for o motivo, saiba que Deus sempre tem um plano e um propósito para tudo. E às vezes o tempo dele é mais lento do que gostaríamos, mas é sempre perfeito. 3. Faça uma autoavaliação. Faça a si mesmo algumas perguntas importantes para revelar se o seu parceiro é realmente a pessoa certa para você. Pense em quando vocês se conheceram. Quais foram seus pensamentos iniciais? Considere os objetivos futuros do seu parceiro. Eles se alinham com os seus? Ele fala sobre um futuro junto com você ou apenas sobre suas próprias aspirações sozinho? Preste atenção em como seu parceiro trata seus entes queridos. Ele mostra respeito por aqueles que são importantes para você? Ao fazer a si mesmo essas perguntas, você pode obter clareza para saber se esse relacionamento é realmente real. É importante lembrar de buscar a vontade de Deus no presente. Mesmo que você esteja esperando que um relacionamento progrida, Deus tem um plano para você fora desse relacionamento. Entenda onde está agora e confie que Deus revelará sua vontade a você. Ao se concentrar na vontade de Deus para a sua vida, você será um parceiro melhor no futuro. Mas se focar apenas em seus desejos ao invés da vontade de Deus, só sentirá ansiedade e confusão. Portanto, crie raízes onde você está e confie que Deus tem um plano para a sua vida. Lembre-se, as melhores lições vêm de andar na sabedoria e na vontade de Cristo. Você já se sentiu como se estivesse em um jogo de espera? Sabe aquela sensação de estar preso em uma fase da vida em que nada parece estar acontecendo? É frustrante, certo? E às vezes é difícil saber se você está realmente progredindo ou se está apenas perdendo tempo. E se eu te dissesse que esse tempo de espera pode, na verdade, estar transformando você na melhor versão de si mesmo? É isso mesmo. O período de espera pode realmente ser uma ferramenta que Deus usa para moldá-lo na pessoa que Ele quer que você seja. Agora, eu sei que pode parecer loucura, mas ouça. Quando estamos em um período de espera, tendemos a nos concentrar nas coisas que não temos. Nos concentramos no trabalho que ainda não temos, no relacionamento que ainda não temos, no sucesso que ainda não alcançamos. E tudo isso pode nos fazer sentir muito infelizes. Mas e se mudássemos nosso foco? E se, em vez de nos concentrarmos no que não temos, nos concentrássemos na pessoa que queremos nos tornar? E se nos concentrássemos em nos tornar mais pacientes, mais gentis, mais altruístas? E se nos concentrássemos em nos tornar mais semelhantes a Jesus? Veja, quando nos concentramos em nos tornar mais semelhantes a Jesus, começamos a ver o jogo da espera sob uma luz totalmente nova. Em vez de nos sentirmos presos, começamos a ver isso como uma oportunidade de crescimento e uma chance de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. E é o seguinte,
Quando nos concentramos em nos tornar mais semelhante a Jesus, começamos a ver mudanças em nossas vidas. Começamos a nos ver ficando mais pacientes, mais gentis, mais altruístas. Começamos a nos ver nos tornando a pessoa que Deus quer que sejamos. Então, se você está se sentindo preso em um jogo de espera agora, não se desespere. Em vez disso, concentre-se em se tornar mais semelhante a Jesus. Use esse tempo para crescer, para aprender, para se tornar a melhor versão de si mesmo. E antes que você perceba, olhará para trás e verá o quanto a sua vida se transformou. Novos relacionamentos podem ser emocionantes no começo, quando parece que todas as nossas fantasias estão ganhando vida bem diante dos nossos olhos. Mas, novamente, depois de um tempo, podem acontecer coisas que fazem o relacionamento perder o fogo ou até mesmo terminar. Quando isso acontece, uma oração que os solteiros cristãos fazem é para que Deus os ajude a deixar a pessoa ou o relacionamento em questão. Sim, algumas pessoas estão em um relacionamento enquanto pedem a Deus para ajudá-las a deixar a pessoa com quem estão. Elas ainda se sentem emocionalmente ligadas a essa pessoa e não sabem o que fazer e como seguir em frente. Se você está em um relacionamento ou terminou um, mas ainda se sente assim, pode ser um sinal de que Deus não quer que você se afaste dessa pessoa. Hoje compartilharei alguns sinais que confirmam que Deus não está levando você a deixar alguém que você está tentando tirar da sua vida, seja alguém com quem você está em um relacionamento ou não. Mas primeiro, deixe-me dizer que, como filho de Deus, você precisa crer no que Deus disse em Jeremias 29:11, que os pensamentos dele para você são bons e não maus, e ele quer lhe dar um futuro de esperança. Além disso, não importa em que situação você se encontre, desde que você esteja com Deus e busque seu conselho para a sua vida, todas as coisas irão cooperar para o seu bem no final. Portanto, você precisa saber que, se Deus permitiu que alguém entrasse em sua vida, Ele tem um propósito para isso. Às vezes, por exemplo, cristãos solteiros cometem o erro de entrar em um relacionamento com alguém que Deus enviou para ajudar a dar uma contribuição específica para o seu desenvolvimento. Eles colocam essa pessoa em uma posição que Deus não colocou, enquanto ela continua tentando desempenhar o papel que Deus designou. A pessoa pode estar progredindo, mas você pode se sentir insatisfeito e confuso com a situação, incapaz de entender por que ela não pode fazer as coisas que você espera que um parceiro faça. É porque talvez Deus a tenha enviado para a sua vida por um momento diferente do que apenas ser um parceiro. É sempre esse o caso? Não, não é. Este é, porém, um ponto para ajudá-lo a entender que Deus não permite que as pessoas entrem em sua vida, exceto aquelas que Ele deseja usar para trazer algum valor para você. Quando Deus traz um irmão ou uma irmã em Cristo para a sua vida, seja em um relacionamento ou como amigo ou colega, e você quer seguir em frente deixando essa pessoa de lado, mas descobre que não pode fazer isso, você deve se questionar se Deus tem ou não um plano para executar através disso. Veja, há coisas que Deus fará por si mesmo de uma forma sobrenatural e espiritual, mas há coisas que Ele usará pessoas para fazer. Se você se afastar dessas pessoas, poderá perder o impacto que elas foram enviadas para causar e as oportunidades envolvidas. Portanto, uma de suas maiores bênçãos é dominar ou pelo menos crescer em sua compreensão na orientação de Deus em sua vida. Se você não seguir a orientação de Deus, continuará permitindo que suas emoções lhe neguem as diversas oportunidades que Ele apresenta por meio daqueles que Ele traz em sua vida. Então, quais são os sinais de que Ele está te levando a não passar despercebido por alguém? Quando a pessoa de quem você está tentando fugir é um cristão e o desafia a ser uma pessoa que você sabe que Deus o chamou para ser, isso é um sinal de que Ele está levando você a não deixar essa pessoa de lado. Cada um de nós é um trabalho em andamento e Deus está constantemente trabalhando em maneiras de nos movermos de onde estamos para nos tornarmos alguém melhor. Além disso, por causa de seu propósito para nós, Deus fez cada um diferente de maneira única e seu trato conosco é único para nós. A Bíblia diz em Provérbios 27:17: o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa
pela presença do seu próximo. Isso significa que não será Deus quem virá para te afiar. Em vez disso, a pessoa em sua vida pode ser a ferramenta que ele está usando para fazer isso. Em vez de seguir em frente, você precisa se perguntar: será que estou procurando seguir em frente porque não quero aceitar ou ceder ao processo de aperfeiçoamento que Deus está fazendo através dessa pessoa? A verdade é que o processo de afiação é desafiador e doloroso. Desafia alguns valores, hábitos ou confortos de longa data. Pedaços de seu ego precisarão ser cortados. Isso geralmente é desafiador quando vem de alguém por quem podemos nos sentir atraídos, e como nossa carne adora permanecer no mesmo nível ou abaixo, nossos pensamentos podem ser de apenas seguir em frente. O que você precisa é permanecer com essa pessoa e deixar que Deus a use para quebrantar e remodelar você. Você pode nem se casar com essa pessoa amanhã ou depois. No entanto, se você deixar Deus usá-la para torná-lo melhor, sua jornada do casamento será gloriosa. O fato de uma pessoa te incentivar a ser o melhor para Deus é um sinal de que você deve manter essa conexão com ela. Pessoas assim são ativos valiosos, especialmente em nosso mundo de hoje, onde as pessoas têm medo de desafiar umas às outras por medo de ofendê-las. Verifique e certifique-se de que está ouvindo a voz de Deus e não de sua carne rebelde. Outro sinal de que Deus não está levando você a se afastar de alguém, especialmente quando compartilha um relacionamento com essa pessoa, é quando você é tentado a fugir por causa de seus próprios medos profundos. A maioria dos solteiros se enquadra nessa categoria. Eles oram pela pessoa certa em suas vidas e quando ela chega, fogem por causa de seus medos. Alguns temem que essa pessoa seja boa demais para ser verdade. Outros temem que não sejam bons o suficiente para essa pessoa e possam ser substituídos mais tarde. Outros têm medo de que essa pessoa haja como um monstro em sua imaginação, com base em seu histórico ou experiências passadas. Esses são apenas alguns dos medos que afligem a maioria dos jovens e os mantêm solteiros. Pode surpreendê-lo, mas a maioria dos jovens estão solteiros por causa dos medos que os impedem de se comprometer com alguém, mesmo quando encontram a pessoa perfeita. Você precisa saber que se Deus coloca alguém em sua vida que parece ser mais do que você esperava, é a maneira dele de dizer que seus dons são baseados em seu amor e não em seu estado, e se você permitir, ele pode torná-lo uma pessoa melhor. Às vezes, a pessoa que Deus lhe dá pode refletir o potencial dentro de você. Por exemplo, se você tem um problema em contar mentiras, Deus lhe dá um parceiro que defende a verdade. É Deus dizendo que você pode superar esse espírito mentiroso e Ele quer usar esse parceiro para inspirar e desafiar você. Fugir de um relacionamento saudável por causa do que alguém fez com você nem sempre resolverá o problema. Seu medo de repetir a história pode funcionar para pessoas com motivos impuros, mas não para todos. Portanto, uma vez que você confirme que este é o seu medo falando, saiba que Deus está levando você na direção oposta, porque é assim que os medos funcionam. Ele leva você na direção errada, longe da vontade de Deus para você. Observe que você percorre a jornada do casamento não por potencial, mas por observações presentes, medidas de acordo com o padrão de Deus em sua palavra. Se seus medos são de casar com alguém fora da vontade de Deus, e essa pessoa representar coisas contrárias ao padrão dele, então vale a pena seguir em frente e deixá-las para trás, pois você está buscando o interesse de Deus em sua vida. Isso não está nos dizendo para julgar as pessoas, mas sim para pesar os espíritos que trabalham ao nosso redor, para que não venhamos dar espaço ao inimigo em nossas vidas. Quando sua conexão com essa pessoa parece confusa, mas você ainda tem um apego inexplicavelmente genuíno a ela, pode ser um sinal de que Deus está levando você a não deixá-la. Devo deixar claro que há momentos em sua vida em que a orientação de Deus parecerá confusa, inclusive em seus relacionamentos conjugais. Sempre haverá épocas nos relacionamentos amorosos em que uma das partes não sentirá aquela emoção que sentiu quando começou a jornada. Isso não significa que Deus acabou ou deixou vocês dois. No entanto, você precisa aprender, como indiquei no início desta mensagem, a decodificar o que Deus está dizendo e para onde Ele está te levando. Não se apresse em deixar alguém simplesmente porque você está cansado de tê-lo na área cinzenta da sua vida. Seja um irmão em Cristo que ainda não processou seu amor, ou uma irmã em Cristo que ainda não lhe deu uma resposta à sua proposta. Enquanto Deus estiver envolvido,
Dê tempo ao tempo e não se precipite. Tudo vai se encaixar. O fato de você não saber o que fazer com essa pessoa agora pode ser o sinal para você esperar mais um pouco. Mantenha-se fiel a si mesmo e à sua fé. Não se comprometa ou se afaste da vontade de Deus. Há muitas coisas para aprender enquanto você espera em Deus. Deixe os sinais acontecerem e entregue-os a Ele para guiá-lo, e assim como prometeu, Ele não te deixará preso em um lugar onde você não deveria estar. Os dias se transformam em semanas, as semanas se transformam em meses e às vezes os meses se transformam em anos. É fácil ficar desanimado quando estamos esperando por algo, especialmente quando é algo tão importante quanto um amor. Mas você já parou para pensar por que Deus está fazendo você esperar tanto? Que razões Ele poderia ter que muitas vezes não consideramos? E o mais importante, como podemos passar pela temporada de espera com fé e perseverança? Esperar em Deus não é fácil. Significa recusar-se a aceitar qualquer um que seja menos do que o melhor de Deus. Significa recusar-se a comprometer nossa fé e nossos valores apenas para encontrar alguém para preencher o vazio. E esperar em Deus por um cônjuge significa recusar-se a se contentar com qualquer um que não esteja em um jugo igual a nós ou espiritualmente na mesma página. Pode ser tentador ceder às pressões da sociedade e se contentar com alguém que não atende aos nossos padrões. Mas devemos lembrar que o diabo tenta nos convencer a nos contentar porque ele quer que deixemos de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Então, por que Deus está prolongando tanto o seu período de espera? Aqui estão alguns pontos interessantes a serem considerados. Primeiro, você estará melhor preparado para o futuro casamento se aceitar o período de espera com o Senhor. Se aprendermos a abraçar este período de espera e confiar no plano de Deus, estaremos melhor preparados para nosso futuro casamento. Pense desta forma. Se você fosse fazer uma longa caminhada, não iria simplesmente aparecer no início da trilha e começar a caminhar sem nenhuma preparação. Você levaria o equipamento certo, treinaria seu corpo e aprenderia sobre a trilha para poder enfrentar a caminhada com confiança. O mesmo vale para o casamento. O casamento é uma jornada ao longo da vida e requer preparação e intencionalidade. Durante este período de espera, reserve um tempo para trabalhar em si mesmo, para crescer em sua fé e aprofundar seu relacionamento com Deus. Isso não significa que você tenha que se tornar uma pessoa perfeita antes de se casar. Ninguém é perfeito e ninguém tem tudo planejado. No entanto, quanto mais você investir em seu próprio crescimento pessoal, mais preparado estará para lidar com os desafios do casamento quando eles surgirem. Sendo assim, como é se preparar para o casamento durante o período de espera? Aqui estão algumas ideias. Invista no seu relacionamento com Deus. Passe um tempo em oração e lendo a Bíblia. Busque a sabedoria de mentores e conselheiros. Frequente a igreja e participe de atividades em pequenos grupos. Trabalhe no crescimento pessoal e identifique as áreas em que você precisa crescer e tome medidas para melhorar. Isso pode incluir coisas como melhorar as habilidades de comunicação, estabelecer limites saudáveis ou superar inseguranças. Pratique hábitos saudáveis. Cuide da sua saúde física e emocional. Coma bem, faça exercícios, durma o suficiente e procure ajuda física e principalmente espiritual se estiver tendo dificuldades com problemas de saúde mental. Desenvolva relacionamentos saudáveis. Construa amizades e cultive relacionamentos saudáveis com os membros da família. Pratique comunicação saudável, resolução de conflitos e empatia. Lembre-se, o objetivo deste período de espera não é se tornar uma pessoa perfeita, mas se tornar a pessoa que Deus planejou para você. Ao crescer em seu relacionamento com Deus e trabalhar no crescimento pessoal, você estará mais bem preparado para lidar com os desafios do casamento quando eles surgirem. Segundo, esperar o tempo de Deus para um cônjuge é confiar no tempo dele acima do seu.
Um dos maiores desafios de esperar por um cônjuge é a dificuldade em abrir mão do controle. Queremos fazer as coisas acontecerem em nosso próprio cronograma e de acordo com nossos próprios planos. No entanto, se acreditamos genuinamente que Deus tem um plano perfeito para nossas vidas, precisamos confiar em seu tempo acima do nosso. É fácil ficar impaciente quando estamos esperando por algo que realmente queremos. Mas a impaciência pode nos levar a tomar decisões que não são do nosso interesse. Apressar-se em um relacionamento com alguém que não é adequado para nós, só porque estamos cansados de esperar, pode levar a mágoa e dor. Por outro lado, esperar pelo tempo de Deus e confiar em seu plano pode levar a bênção além do que poderíamos imaginar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que esperar pelo tempo de Deus, às vezes por anos ou até décadas. Abraão e Sara tiveram que esperar até a velhice para ter um filho, mas o tempo de Deus foi perfeito. Ruth teve que esperar que Boaz anotasse e pedisse em casamento, mas quando ele o fez, valeu a pena esperar. E claro, Jesus teve que esperar até o momento certo para nascer no mundo e cumprir sua missão. O Salmo 27, capítulo 14 diz: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Terceiro, curar suas feridas para que você possa estar pronto para seu futuro cônjuge. Às vezes, a razão pela qual estamos esperando por um cônjuge é que Deus está usando esse tempo para curar nossas feridas e nos preparar para um relacionamento saudável e gratificante. É importante reservar um tempo para trabalhar em nós mesmos e lidar com qualquer mágoas ou traumas do passado que possam estar nos impedindo. Um dos maiores erros que podemos cometer é entrar em um relacionamento com alguém novo sem antes lidar com nossos próprios problemas. Quando fazemos isso, corremos o risco de trazer bagagem emocional para o relacionamento e repetir os mesmos padrões que nos causaram dor no passado. Para estarmos prontos para um relacionamento saudável e centrado em Deus, precisamos reservar um tempo para curar nossas feridas e trabalhar em nós mesmos. Isso pode envolver buscar aconselhamento, passar um tempo em oração e reflexão, ou praticar práticas de autocuidado que promovam a cura emocional e espiritual. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este versículo nos lembra que nossa saúde emocional é crucial para todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. Ao guardar nosso coração e reservar um tempo para curar, nos preparamos para um futuro repleto de relacionamentos saudáveis e gratificantes. Lembre-se, a cura leva tempo, mas vale a pena. Ao reservar um tempo para trabalhar em nós mesmos, ficamos mais bem equipados para relacionamentos saudáveis e gratificantes no futuro. Quarto, seus motivos para conseguir um cônjuge estão errados. É fácil cair na armadilha de pensar que um cônjuge resolverá todos os nossos problemas e nos fará felizes. Mas a verdade é que um cônjuge não pode nos satisfazer da maneira que somente Deus pode. Se entrarmos em um relacionamento com motivos errados, corremos o risco de colocar um fardo injusto sobre o nosso futuro cônjuge e nos decepcionar. Para estarmos prontos para um relacionamento saudável, centrado em Deus, precisamos examinar nossos motivos para querer um cônjuge. Estamos buscando companheirismo e parceria para honrar a Deus e servir aos seus propósitos? Ou estamos procurando um cônjuge para nossos próprios desejos e necessidades egoístas? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo nos lembra que nosso objetivo final deve ser trazer glória a Deus em tudo o que fazemos, incluindo nossos relacionamentos. Quando buscamos um cônjuge com os motivos certos, somos mais capazes de honrar a Deus e servir a seus propósitos em nossos relacionamentos. Somos capazes de nos concentrar em construir uma parceria que reflita seu amor e graça, em vez de buscar satisfação para nós mesmos. Ao examinar nossos motivos e buscar um relacionamento centrado em Deus, nos preparamos para um futuro cheio de amor, graça e realização.
Honramos a Deus com nossos relacionamentos e cumprimos seus propósitos para as nossas vidas. Concluindo, o tempo de Deus é sempre perfeito e Ele quer nos dar o melhor de si. Enquanto esperamos nele, vamos confiar em seu amor e fidelidade e nos apoiar em suas promessas para as nossas vidas. Vamos continuar a buscar sua vontade e propósito para nossos relacionamentos e confiar que Ele nos guiará a cada passo do caminho. Que nosso tempo de espera seja um tempo de crescimento, alegria e intimidade mais profunda com nosso Senhor e Salvador. Amém. O amor é uma jornada linda, mas nem sempre é tranquila. É preciso esforço e comprometimento para fazer qualquer relacionamento funcionar, mas às vezes focamos nossa atenção nas pessoas erradas. Como cristãos, muitos de nós oramos por um futuro parceiro, mas podemos não saber quais sinais procurar para saber se eles são enviados por Deus. Então, como podemos ter certeza de que a pessoa com quem estamos é realmente aquela que Deus escolheu para nós? É importante lembrar que em nossa busca por um parceiro, também precisamos trabalhar em nós mesmos. Se queremos um parceiro confiável, devemos nos esforçar para sermos confiáveis. Embora seja verdade que os opostos podem se atrair, ter sistemas de valores opostos pode impossibilitar um relacionamento harmonioso. Seja você solteiro, namorado ou noivo, minha esperança é que você obtenha informações sobre o que procurar em um parceiro e como construir um relacionamento forte e saudável. Vamos explorar os sinais de que essa pessoa é a certa para você e, enquanto isso, desmascarar os mitos e aprender como navegar na jornada para um relacionamento bem-sucedido e gratificante que leva ao casamento. Primeiro, uma pessoa de Deus traz o melhor de você. A pessoa certa não apenas te aceita como você é, mas também te inspira a se tornar a melhor versão de si mesmo. Ela reconhece seus pontos fortes e te encoraja a perseguir suas paixões e sonhos, mesmo quando parecem assustadores ou arriscados. Ela irá incentivá-lo a crescer e desenvolver novas habilidades e apoiá-lo em seus empreendimentos. Quando estiver com a pessoa certa, você se sentirá inspirado e energizado. Ela fará você sentir que pode conquistar o mundo e que nada é grande ou desafiador demais para você lidar. Ela acredita em você, mesmo quando você duvida de si mesmo, e te lembrará de seu valor e potencial. Além de incentivar o crescimento pessoal, a pessoa certa também trará o melhor de você de outras maneiras. Ela fará você se sentir amado e querido, te tratando com gentileza e respeito. Ela será paciente com suas falhas e imperfeições e o ajudará a superar suas fraquezas. Quando você estiver com ela, sentirá que pode ser o seu eu autêntico, e esse é um sentimento verdadeiramente maravilhoso. Porém, é importante ressaltar que esse tipo de relacionamento exige esforço e comprometimento de ambas as partes. Você não pode esperar que seu parceiro faça todo o trabalho para ajudá-lo a se tornar o melhor de si. Também é importante estar disposto a encorajar e apoiar seu parceiro em seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal. O versículo da Bíblia que vem à mente em relação a esse fato é Provérbios capítulo 27, versículo 17, que diz: Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Quando você está com a pessoa certa, ela o ajudará a afiá-lo e a torná-lo mais forte. Ela te ajudará a se tornar a pessoa que Deus o criou para ser. Em última análise, estar com a pessoa certa lhe trará alegria e realização em todos os aspectos de sua vida. Você sentirá um senso de propósito e significado em seu relacionamento e será motivado a se tornar a melhor versão possível de si mesmo. Portanto, se você está procurando um parceiro ou uma parceira, não se contente com alguém que te arrasta para baixo ou faz você se sentir pequeno ou pequena. Em vez disso, espere por alguém que o inspire e eleve e que traga à tona o que há de melhor em você. Segundo, ela conduz você a Deus e não faz com que você comprometa sua fé. Um dos aspectos mais importantes de um relacionamento saudável e que honra a Deus é que ele deve ajudá-lo a se aproximar de Deus em vez de afastá-lo dele. Em um relacionamento, pode ser tentador querer impressionar ou agradar a outra pessoa
concordando com coisas que você sabe que não estão de acordo com sua fé. Uma pessoa que te força a imoralidade sexual não é enviada por Deus. A pessoa certa não vai pressioná-lo a fazer nada que vá contra suas convicções. Em vez disso, ela respeitará suas crenças e ajudará a permanecer fiel aos seus valores. Pense por um momento no que diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhai em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Isso é para nos lembrar que é importante ter relacionamentos com pessoas que compartilham nossa fé e valores, pois é difícil manter um relacionamento que honre a Deus com alguém que não compartilha a nossa fé. Terceiro, as provações fortalecem como casal, em vez de destruí-lo. O fato é que nenhum relacionamento é isento de desafios. Todo casal enfrentará provações e dificuldades ao longo do caminho. No entanto, a pessoa certa não apenas estará com você durante essas provações, mas também o ajudará a se fortalecer como casal. Em um relacionamento saudável, as provações devem aproximá-los em vez de afastá-los. Em vez de culparem um ao outro ou ficarem amargos e ressentidos, vocês devem trabalhar juntos para superar os desafios que enfrentam e serem capazes de apoiar e encorajar um ao outro em tempos difíceis, e saírem do outro lado mais fortes e comprometidos do que nunca. A pessoa certa o ajudará a ver as provações como uma oportunidade de crescimento tanto individualmente quanto como casal. Ela não desistirá de você quando as coisas ficarem difíceis, mas ficará ao seu lado e trabalhará com você nas dificuldades. Esse tipo de compromisso e dedicação é a marca registrada de um relacionamento forte e saudável. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você pode se perguntar: a traição faz parte das provações em um relacionamento? É importante observar que traição e imoralidade sexual não fazem parte das provações que os casais devem enfrentar. Essas ações não são julgamentos, mas sim traições de confiança e compromissos assumidos uns com os outros. Esses tipos de ações não apenas quebram os alicerces do relacionamento, mas também destroem o vínculo entre o casal. Traição e imoralidade sexual não fazem parte do plano de Deus para os nossos relacionamentos. Na verdade, eles estão em contradição direta com o que a Bíblia ensina sobre o amor, compromisso e a fidelidade. A Bíblia condena claramente a imoralidade sexual e a traição, e em vez disso, enfatiza a importância da pureza, fidelidade e honestidade nos relacionamentos. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Este versículo nos lembra que a imoralidade sexual não é aceitável aos olhos de Deus e será julgada de acordo. Portanto, se você se encontra em um relacionamento onde há traição ou imoralidade sexual, é importante reconhecer que esse relacionamento não é de Deus e deve ser abandonado. É construído sobre uma mentira e não resiste ao teste do tempo. Em vez disso, busque um relacionamento baseado na honestidade, pureza e fidelidade e que honre o plano de Deus para os relacionamentos. Quarto, essa pessoa continua se aprimorando para fazer o relacionamento funcionar. Os relacionamentos exigem esforço e trabalho constante para mantê-los saudáveis e fortes. A pessoa certa enviada por Deus não apenas estará comprometida em fazer o relacionamento funcionar, mas também procurará ativamente melhorar a si mesma para garantir que seja o melhor parceiro possível. Isso significa que ela está disposta a ouvir suas necessidades e preocupações e trabalhar junto com você para resolver qualquer problema que surja. Ela também está disposta a trabalhar em si mesma, identificar suas falhas e áreas de melhoria e fazer mudanças para se tornar um parceiro melhor para você. Fazer sacrifícios pessoais pode ser uma parte importante desse autoaperfeiçoamento. Por exemplo, a pessoa certa pode estar disposta a desistir de vícios como jogos de azar ou álcool
ou se distanciar de influências negativas como más companhias. Esses tipos de sacrifícios mostram um compromisso com o crescimento pessoal e com a construção de um relacionamento forte e saudável. Em um relacionamento saudável, ambos os parceiros estão comprometidos com o autoaperfeiçoamento e o crescimento pessoal. Eles não se contentam em simplesmente ficar estagnados ou com a mediocridade. Em vez disso, eles trabalham ativamente para se tornar a melhor versão de si mesmos, tanto para o seu próprio benefício quanto o benefício do relacionamento. Concluindo, encontrar a pessoa que Deus lhe enviou requer paciência, oração e um coração perspicaz. Lembre-se de procurar alguém que desperte o melhor de você, o aproxime de Deus, o edifique durante as provações e esteja comprometido com o autoaperfeiçoamento. Todos esses são sinais de que você está no caminho certo para um relacionamento saudável, forte e centrado em Deus. Portanto, reserve um tempo para orar e pedir a Deus orientação e discernimento enquanto procura a pessoa que Ele enviou para você.